Boa noite a todos. Quero começar agradecendo a casa a oportunidade de estar aqui com vocês pela primeira vez. Todas as vezes que venho a primeira vez em uma casa, eu costumo dizer da minha imensa felicidade por ganhar novos amigos. Assim, cumprimento individualmente a cada um de vocês. Deixo o meu abraço fraterno a todos. Hoje nós temos uma missão complicada, mas também muito prazerosa, de trabalhar com o tema do amai os vossos inimigos. Eu digo complicado porque, assim, eu, apesar de ter trazido aqui no meu cronograma, eu confesso a vocês que eu não tenho a pretensão de trabalhar com o capítulo inteiro amai os vossos inimigos. Acredito que eu não vou ter tempo para isso, a não ser, é claro, que vocês me concedessem até meia-noite, 1h da manhã, e talvez a gente conseguisse tratar um pouquinho sobre o tema, porque esgotar a gente não consegue ainda com a compreensão que nós temos qualquer tema do Evangelho. Mas eu digo de ser muito complicado porque, na prática da nossa existência material, ainda muito conflituosa, ainda muito longe da perfeição, a ideia de amar o inimigo soa como um daqueles desafios quase utópicos. E eu digo até um pouco mais. Nós temos uma dificuldade, eu digo nós porque a sociedade assim se põe, nós temos uma dificuldade tão grande de amar sinceramente aqueles a quem nós consideramos amigos, que fica difícil sobrar um espaço até para os inimigos. Eu peço perdão se eu estiver sendo duro com a minha fala, mas é que, de fato, a gente ainda tem um senso de amor tão pouco apurado, tão difícil. Então, eu inicio dizendo que, quando a gente observa aqui o vocábulo inimigo também, a gente não deve considerar tão somente, pelo menos no texto bíblico é assim que a gente deve fazer essa leitura, tão somente aquelas pessoas a quem nós temos uma dissensão, aquela pessoa a qual nós temos uma briga, uma rixa, porque o dialeto que Jesus pronunciava à época era com um número de palavras muito restrito. Em linguística se chama isso de acervo léxico muito restrito. E eles não tinham palavras como nós temos aqui, por exemplo, no português. Quando a gente não quer chamar uma pessoa de amiga, a gente chama de colega ou chama de conhecido, e isso dá uma intensidade. E esses vocábulos de intensidade, eles não eram utilizados por aquele dialeto falado por Jesus, que era o siríaco, que era uma mistura do aramaico, do hebraico, misturava grego também, que era pronunciado na época, então era uma dificuldade grande. E bastava, então, um indivíduo não ser conhecido ou um indivíduo não ser uma pessoa próxima para ele ser considerado inimigo. Não existia frequência. Então, ou a pessoa era amiga ou a pessoa era inimiga. Por que eu estou fazendo esse tipo de pontuação, gente? Eu quero que vocês entendam. Quando Jesus diz de amar os nossos inimigos, ele está igualmente falando de amar ao próximo. Independente se ele é inimigo porque tem uma motivação, tem uma rixa, ou se ele é só uma pessoa desconhecida da gente. Isso, para mim, eleva até o patamar de dificuldade. Porque você imagina, a gente passa pelas vias públicas e lá estão os nossos irmãos em situação de rua. O que a gente geralmente faz? A gente se aproxima desse irmão? A gente alega uma série de dificuldades. Vamos lá, não vou falar de vocês, vou falar de mim, que eu tenho legitimidade para falar. Vocês, eu acredito que já estão em outro patamar evolutivo. Mas eu passo pela via pública e alego em meu favor, o que não deveria assim ser feito, 1 milhão de justificativas para que eu não aborde aquele irmão e possa o saudar ou possa auxiliar no que quer que ele necessite. Essas justificativas são válidas? Não. Porque eu deveria, se eu compreendesse bem a ideia do amar ao próximo, encartar nesses nossos irmãos, independente se eles são conhecidos ou não, como um próximo meu, ou seja, digno de todo o meu devotamento, de toda a benevolência que eu possuo em meu íntimo. Então, eu digo que é ingrata a ideia de trazer esse tema, porque é um patamar de prática que a gente, infelizmente, ainda não experiencia. Mas eu digo a vocês, assim, também pessoalmente, confessando, porque acredito ter ganhado novos amigos. Eu sou um indivíduo teimoso. Eu vou continuar até o final dessa existência tentando fazer, e nas próximas também. Eu sei que terei muitas outras, vou continuar motivado assim a fazer.
E aí, a gente percebe o seguinte, no início do tema, do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre o amar os nossos inimigos, a gente começa com o texto de retribuir o mal com o bem. E Kardec ele tem uma sapiência muito grande ao concatenar a ordem dos capítulos, e é evidente que a gente precisa, para abordar uma ideia de amar aquele a quem se trabalha como um adversário ou que nós temos dificuldade, a capacidade de perdoar, de retribuir o mal com o bem. Então, ele traz para a gente um texto do Evangelho segundo Mateus, a qual eu reproduzo nesse momento, dizendo assim: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? E aí está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47. E aí a gente, só para dar uma localização, esse capítulo 5 é o que traz a bem-aventurança. E são aqueles momentos do Sermão da Montanha que avizinham essas informações trazidas àquele corpo de seguidores de Jesus no momento em que ele profere essas palavras. E aí eu acho interessante a gente abordar o seguinte: o que Jesus faz? E é importante que ele assim fizesse, porque senão muito provavelmente a caminhada missionária dele seria ainda mais reduzida se ele assim não fizesse. Ele pinça um trecho da lei, e quando eu digo lei, gente, estou falando do Antigo Testamento, do Pentateuco de Moisés. Ele pinça um mandamento da lei para expor, olha, eu entendo o que está lá na lei. Eu não vim aqui dizer que a lei deve ser descumprida, que a lei não deve ser levada a cabo, que não se deve conhecer, de maneira nenhuma. Tanto que eu estou ressaltando aqui. Só que vocês ouviram dizer, e aí ele recita aqui o capítulo 19, versículo 18 do livro de Levítico, quando ele diz, amarás o vosso próximo. É a mesma passagem que ele traz na parábola do bom samaritano, e olha, tem uma proximidade grande entre essa doutrina aplicada por Jesus nesses versículos e com a parábola do bom samaritano. Eu farei essa ligação porque é fundamental a gente compreender isso. Mas é a mesma que ele traça lá na parábola do bom samaritano, quando ele resume no mandamento maior, o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É o que está no capítulo 19, versículo 18 do livro de Levítico. Só que o odiais aos seus inimigos, ele não é que tinha um versículo da lei que fosse expresso isso, mas diversos versículos no livro de Deuteronômio traz a ideia de que nós não devemos trazer prestígio ao inimigo, porque ele não seria considerado o próximo. Só que aí Jesus expõe, o que nós estamos fazendo se realmente desejamos alcançar a salvação, alcançar a pureza? O que nós estamos fazendo mais do que aqueles que não procuram isso? Se a gente ouve a ideia de odiar o próximo e continua odiando o próximo. Então Jesus vai lá e traz uma ressignificação dizendo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Isso era uma inovação muito profunda. Por quê? Trago, então, já logo o exemplo da parábola do bom samaritano. A dissensão ali da parábola do bom samaritano é o doutor da lei tentando Jesus, aí tentar no sentido de realmente ver se Jesus tropeçava nas palavras e tivesse um fundamento ali para que Jesus já fosse preso naquele momento. E aí, olha que interessante, o doutor da lei que veio perguntar para Jesus, ele era um doutor da lei de mais alto patamar. Porque Jesus já tinha passado pelos essênios, pelos saduceus, pelos fariseus de ordem hierárquica um pouco menor do que aquele doutor da lei.
Então, eles enviaram um indivíduo de alto patamar intelectual para ver se embaraçava Jesus. E aí ele vai e pergunta, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Aí Jesus, ao invés de responder diretamente, corre o risco de ser acusado de blasfêmia, ele diz assim, o que está escrito na lei e como leis, ou seja, como interpreta o que está escrito na lei. E aí o doutor da lei vai e cita Levítico e Deuteronômio, quando diz amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Só que ele, percebendo que Jesus saiu do embaraço, ele faz uma pergunta ainda mais grave, que é um cerne do que a gente vai começar a compreender quando Jesus diz amar os vossos inimigos. Ele pergunta, e quem é o meu próximo? Isso era uma pergunta para os judeus complicadíssima. E eu digo isso porque a corrente majoritária dos judeus entendia que o próximo era só os próprios judeus, só os membros da família de Israel. Esse era o entendimento majoritário. Eu vou trazer o entendimento minoritário, não porque estou querendo trazer um adorno, mas é porque o nome que professava essa corrente minoritária é um nome de relevo para a gente no movimento espírita. Porque a corrente minoritária, quem criou foi Hilel. E vocês vão se lembrar desse nome lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando o Humberto de Campos relata para a gente que Hilel era um dos ministros diretos de Jesus. Para a gente não achar que ficou só nessa sincronicidade, devemos lembrar ainda que Hilel era avô de Gamaliel, que era o professor de Paulo de Tarso. Então, esse era o tamanho do monumento que ergueu a tese minoritária, que a ideia era de que o próximo era a todos. Hilel, já refletindo a ideia de que Jesus viria a reforçar na frente, já tinha levantado entre os judeus a ideia de que o próximo era absolutamente todos os nossos irmãos. Jesus vai lá e reforça essa ideia quando ele diz de amar os vossos inimigos, porque o amor ele não fica restrito só aos membros da família. Ele fica restrito a todo, porque para a gente cumprir o mandamento maior de amar ao próximo, eu vou ter que amar aquele que é amigo e aquele que é inimigo. Jesus vai lá e reforça esse entendimento, que ele deixa gravado lá na parábola do bom samaritano. Porque Jesus ele não responde diretamente para o doutor da lei que o próximo era absolutamente todos, porque ele poderia incorrer em alguma infração. Ele vai lá e propõe a história, que o homem está lá semi-morto, e aí passa o sacerdote, passa o levita, ninguém dá conta daquele irmão, igual a gente faz nas vias públicas com os nossos irmãos em situação de rua. Mas vem um indivíduo cuja nacionalidade não é revelada para a gente na parábola, que promove atos de misericórdia, atos de caridade com aquele que se encontrava semi-morto. E aí, ao invés de Jesus responder, ele pergunta para o doutor da lei, quem te parece o próximo? O doutor da lei não tinha outra resposta a não ser dar aquele indivíduo que era um samaritano. Eu digo samaritano em aspecto geral, porque dentro dos samaritanos havia uma dissensão muito grande de territórios, tá? Essa confusão que a gente observa hoje em dia entre Israel e palestinos é tão antigo quanto o mundo, tá? Quanto o mundo civilizado que a gente conhece. Então, ele era um samaritano, a gente não sabia de qual tribo, de qual região, de qual nacionalidade ele poderia ser encarado atualmente. Mas o indivíduo foi obrigado a dizer que samaritano era o próximo. Então, quando Jesus faz esse tipo de abordagem, ele está mexendo com o ideário daquele povo judeu, e por isso que eu digo que é uma inovação muito forte, do desejo que tinha da pacificação dos povos e do amor mútuo, da fraternidade em caráter geral, a qual nós observamos em toda a doutrina de Jesus. Ainda hoje a gente não conseguiu, mais de 2000 anos depois, transcender a ideia do regionalismo, transcender a ideia das ideologias, sejam elas políticas, religiosas, morais. A gente ainda não conseguiu transcender isso para conseguir amar, repito, não aquele inimigo, pessoa que eu tenho um ódio, mas aquele a quem eu não concordo, pelo menos. Cadê a tolerância que a gente deveria ter desenvolvido a partir do ensinamento de Jesus? E aí, a gente observa, então, Jesus apurando a ideia do amor. Que o amor já não vai ficar mais circunscrito
ao amor familiar, ou o amor apaixonado dos casais, o amor filial do pai e do filho. O amor não fica mais só circunscrito a essa esfera. O amor, ele é necessariamente colocado na posição daquele amor desinteressado, daquele amor fraternal, daquele amor que não se cansa de ajudar, daquele amor que não se fadiga diante das dificuldades que são empregadas numa relação. Então, Jesus, ele aprofundando essa capacidade de amor, ele faz com que a gente inevitavelmente perceba em nós a necessidade do apurar, do trazer uma purificação às nossas próprias ações. Porque, do contrário, se a gente não tiver uma vigilância dos nossos pensamentos e das nossas ações, a gente, infelizmente, não alcança esse ideal. E aí, eu acredito que vocês já devam saber disso, mas relembrar é viver. Se eu não coloquei na prática, eu não aprendi totalmente. Posso até ter compreendido, mas colocando na prática é que eu realmente conheço como deve ser feito, como eu vou aplicar isso, e quando eu menos perceber, colocando na prática, estarei num patamar mais avançado. E aí eu trago aqui, eu vou trazer 2 grifos aqui nessa parte do livro Sabedoria do Evangelho de Pastorino. Esse é do volume 3, porque são 8 volumes da Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino. E aí esse está no volume 3, e eu trago já o primeiro grifo, em que Pastorino, comentando justamente essa passagem, ele diz assim para a gente: trata-se mesmo de amar os inimigos, que são, na realidade, nossos maiores benfeitores, pois nos ajudam a evoluir mais rápida e seguramente, limando nossas arestas, quebrando os nossos espinhos, limpando-nos os nossos defeitos. Por que eu trago esse grifo? Porque ao invés de eu colocar o inimigo como aquela pessoa a qual eu devo rechaçar, devo odiar, devo manter distante de mim, eu devo mudar a visão. Porque eu não sei se isso acontece na existência de vocês, na minha pelo menos acontece. Aquelas pessoas que me cercam, que me têm afeição, elas têm um cuidado muito grande em não me criticar, têm um cuidado muito grande em não me colocar em posição embaraçosa. De quem eu ouço as críticas, apesar de ácidas, talvez mais sinceras sobre mim? Aqueles a quem nós temos uma adversidade. Ou aqueles que nós não conhecemos e está promovendo uma crítica naquele momento, ou até mesmo os inimigos. Por quê? Porque ele não vai ter pudor de trazer a visão dele. E por mais que eu considere injusta a crítica, se ela me fizer refletir, eu já posso dar um passozinho à frente. Porque é por intermédio da reflexão das nossas ações que a gente consegue avançar espiritualmente. Da onde a gente extrai isso? Vamos lembrar da questão 1019A do Livro dos Espíritos? O que Santo Agostinho traz para a gente? Final do dia, passa em revista todas as ações. Aquilo que for bom, repita no dia seguinte. Aquilo que não for, deixe de promover. Isso, gente, é reflexão. É que ele está explicando um pouquinho mais detalhado, mais mastigado para a gente, porque ele sabe que no nosso patamar evolutivo fica difícil se ele trouxer a informação sem mastigar para a gente. Mas o que ele está falando, em suma, é reflexão. Então, quando eu olho uma pessoa, um indivíduo que me critica, que me traz algo que me incomoda, ao invés de eu enxergar essa pessoa como um inimigo, que eu poderia assim fazer, eu devo ressignificar esse sentimento e entender, olha, esse indivíduo, ele é uma bênção divina, porque ele vai me trazer a possibilidade de eu refletir sobre os meus próprios atos. Porque a primeira coisa que a gente faz é criar um milindre. Você fica milindrado com a pessoa. Ah, a pessoa não gosta de mim. Caso espírita, isso não acontece não, né, gente? Acho que quase não acontece, né? Qualquer coisinha fora do lugar, ou a tua ideia, quando é dada e não é acolhida, o que acontece? Você fica milindrado. Nossa. Não, gente, é uma oportunidade. Eu costumo brincar lá na casa que eu trabalho no seguinte: eu tenho minhas opiniões, é óbvio, como todos nós temos. Eu vou lá e expresso minha opinião, não tenho pudor de fazer isso. Agora, eu também não posso me sentir mal e desconfortável quando minha opinião não é levada a cabo. Aí o que eu brinco lá com eles? Ó, a minha opinião é essa.
Mas se a maioria entender pela outra opinião, a minha opinião vai passar a ser aquela que não era minha. E vou lutar para praticar aquela. Porque se no final das contas o caminho não for aquele, Jesus vai me mostrar isso. E aí pode ser que a ideia que eu tinha dado antes era a solução, pode ser que não também. Pode ser que a minha seja acatada e não dê certo. Aí eu vou fazer o quê? Vou me rebelar? Não dá para ser assim. E eu acho interessante que geralmente na nossa vida material a gente faz assim. Aparece uma enfermidade, aparece uma dificuldade, ao invés da gente acolher aquela dificuldade como uma oportunidade bendita de reflexão das nossas ações para a gente evoluir, a gente se melindra, só que geralmente a gente se melindra com Jesus e com Deus, e fica assim, por que eu? Meu vizinho é terrível, por que você não mandou essa doença para ele? Isso é uma revolta. Vocês acham que a providência divina erra? Não erra. Deus é perfeito. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Quando a dificuldade vem, às vezes a dificuldade virá por intermédio de um indivíduo que tem uma opinião contrária à nossa, que vai criticar as nossas ações e os nossos pensamentos, as nossas opiniões, o que a gente deve fazer? Acolher esse indivíduo, acolher a ideia, passar pelo crivo da razão e do bom senso, que Kardec exaustivamente falou para a gente nas obras básicas. E, por fim, a gente se lembra daquilo que Paulo falou aos Romanos: examinai tudo, retende o bem. Se ali tiver alguma coisa de boa, retenha, porque é um aprendizado. Se o que foi dito é tudo mal, aí deixa passar, mas examinai. Não deixa de examinar. Porque a maioria das vezes, aquele a quem nos ofende é aquele bendito que vai fazer com que a gente possa evoluir, que a gente saia mais forte da dificuldade. E aí eu até me recordo de uma frase que o Chico tem, que ele diz assim, eu sou muito triste quando alguém me ofende, mas eu ficaria duplamente triste se eu fosse o ofensor. Se a gente retribui logo o mal com o mal de volta, a gente fica com duas tristezas. A tristeza de ter sido ofendido e a outra tristeza de ofender também. Porque, gente, existe pluralidade das existências. E a lei do progresso nos conta o quê? Que um dia a gente vai ter que chegar ao patamar de pureza espiritual. E para chegar ao patamar de pureza espiritual, a gente vai ter que amar a todos indistintamente. Vocês acham mesmo que nas camadas de pluralidade das existências, nós não encontraremos esse mesmo indivíduo novamente em uma outra encarnação e teremos de aprender a amar? Será que a gente vai escapar da providência divina dessa forma? Eu acredito piamente que não. Então é melhor já matar a má vontade agora e tentar promover o que for possível, que aí a gente encurta o número de encarnações que nós teremos pela frente. É isso que eu digo da motivação, a gente tem que se manter motivado, porque o único caminho é o amor, não existe outro caminho. Um dia nós aprenderemos a amar na acepção plena e nos arrependeremos do tempo que nós perdemos odiando o outro. Não tenho a menor dúvida disso, a gente vai se arrepender profundamente do tempo que nós perdemos, porque realmente é uma perda, é uma ausência de raciocínio. Se a gente raciocinar com carinho, a gente encontra espaço para o amor. E aí o próprio Pastorino, ele traz ainda novas cores com relação a esse tema, dizendo assim: traçado está, pois, o caminho que leva à perfeição. Amar os inimigos, mas amá-los realmente, não apenas de boca, fazer bem aos que nos odeiam, mas beneficiá-los de fato, com preces sinceras, abençoar os que nos amaldiçoam, mas abençoar do fundo do coração, reconhecendo o bem que nos fazem quando nos causam sofrimento, e, portanto, quando nos ajudam a queimar e resgatar nossos débitos, orar pelos que nos difamam, pedindo ao Pai que lhes proporcione paz e felicidade em quantidade e intensidades maiores que a que nos foram doadas pessoalmente a nós mesmos, e assim, com ilimitada generosidade, emprestar, se o pudermos, embora sabendo que não receberemos o ressarcimento, saudando todos cortesmente, ainda que não recebamos resposta ou mesmo ouçamos desaforos, mas continuar delicadamente saudando a todos, com respeito e humildade. Aí está o desafio.
Aquele que conseguir vencer esse desafio e de coração transcender as barreiras materiais do fui cumprimentei e não fui cumprimentado de volta, amei e não fui amado de volta, beneficiei e recebi ingratidão. É passando por essas barreiras e dificuldades materiais que a gente encontra o caminho até Jesus. Sabe por quê? Eu vou relembrar uma passagem aqui que todos sabem, mas é importante a gente assim fazer. Jesus foi preso injustamente por uma questão política. O interrogatório dele não foi comum. Ele passou por 3 interrogatórios, 2 com Pilatos e 1 com Herodes. No interregno até Herodes, ele foi açoitado. Quando ele voltou, que ele teve a resposta lá, quando Pilatos perguntava se ele era rei ou não, que ele disse que se ele fosse rei, o reino dele não era desse mundo, Pilatos, naquele raciocínio, quem lê consegue compreender. Naquele raciocínio, Pilatos parecia até uma criança do lado de Jesus. E aquilo ali deixou enfurecido. O que o relato bíblico traz para a gente? Ali ele foi açoitado novamente. Os soldados cuspiram nele, fizeram uma coroa de espinhos. Ele fez aquele caminho, porque o comum, gente, do crucificado, era fazer o caminho que a gente chama de Via Crucis, fazer o caminho com a cruz até o local onde ele seria hasteado como uma bandeira, que era colocada ao alto. Só que Jesus teve que fazer aquele caminho açoitado, machucado. A maioria dos crucificados não passavam por essa humilhação. Aí, se fosse com Mateus, eu não sei se eu teria força física também para chegar igual Jesus chegou. Mas se acontecesse com Mateus, quando eu fosse pregado lá no alto, a primeira coisa que eu ia fazer eu vou voltar para me vingar de cada um de vocês. Por quê? Porque eu ainda não conseguia amar os inimigos. Mas qual foi o exemplo que Jesus deixou? Lá no alto, o que ele falou? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Eu não sei se vocês se lembram, mas pela questão 886 do Livro dos Espíritos, o entendimento de Jesus sobre caridade, uma parte lá é o perdão. Lembrando que caridade é amor. Tem até a mesma origem etimológica de palavra. Uma parte é perdão. O que ele estava praticando no alto ali da cruz era o amor aos inimigos. Porque muitos ali pediam a cabeça de Jesus sem o seguir, sem o conhecer. Muitos ali realmente odiavam Jesus. Muitos amavam também e o seguiam. Mas para com esse primeiro grupo, Jesus outorgou o máximo que ele podia de amor, pedindo ao Pai, por intermédio da prece. E eu digo mais, a gente tem uma dificuldade com caridade, que a gente acha que caridade é doar alguma coisa material. A gente tem que lembrar do texto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, da irmã Rosália, quando ela separa o que é caridade material do que é caridade moral. Existe uma espécie de caridade, gente, que não custa R$1. É um sorriso bondoso de manhã para o vizinho que não te cumprimenta, mas você continua cumprimentando ele. É uma prece, é um irmão necessitado, que a gente prescinde muito desse instrumento. E nesse mecanismo, a gente acaba apagando mesmo inimizades. Eu confesso a vocês uma situação que aconteceu em minha vida, não estou colocando como exemplo, não. Se for exemplo, é do que não fazer. Mas eu tive uma situação em minha vida material, em que eu estava em um determinado setor de trabalho, em que eu comecei a ter problema com um colega de trabalho. Mas eu tinha problema mesmo, até de chegar ao ponto de eu pedir para mudar de setor. E assim fiz. Mudei de setor. Quando eu cheguei no outro setor, tinha uma outra pessoa lá que tinha um móvel de ações idêntico àquele que eu tinha problema. Na hora me acendeu a luzinha. Provavelmente o anjo guardião veio puxar minha orelha. A inspiração veio falando, olha, é uma necessidade de trabalho seu. E aí eu comecei a meditar muito sobre aquela situação, e muito provavelmente, mais uma vez digo, reputo ao meu anjo guardião, porque a gente tem que fazer assim, eu o amo, então eu tenho que dar o mérito a ele. Muito provavelmente ele me ajudou nas inspirações positivas, e a única ideia que me veio na cabeça é, começa a orar por essa pessoa. E aí eu confesso a vocês o que aconteceu comigo. Eu não gostava dessa pessoa, a odiava. Comecei a orar todos os dias. No início, parecia que nenhum efeito estava sendo produzido. Mas depois de um período de tempo, a poeira baixou, a guarda fraquejou, comecei a conhecer um pouco mais a pessoa, procurar saber mais sobre a vida da pessoa.
E aí eu fui compreender que a ação daquela pessoa era por conta da criação. E nesse processo de compreensão que a gente foi tendo, eu carrego como uma grande amiga minha até hoje. Se eu tivesse ficado preso nas convenções sociais, ou então naquela ideia de que o santo não bateu, que a gente tem isso no jargão popular, eu muito provavelmente não teria hoje, na minha vida, a felicidade de ter essa grande amiga. Ela estaria na conta de um inimigo ao invés de um amigo. Então a gente não pode prescindir desse instrumento maravilhoso que é a prece. Porque quando nós emanamos a prece pelo nosso pensamento, a gente está emitindo energia eletromagnética, fluidos. E se os fluidos são positivos, eles vão produzir efeitos positivos. Inclusive está aí documentado pelo livro Pensamento e Vida e diversas outras obras, a capacidade criadora que o pensamento tem. Para eu conseguir traçar esse caminho de entender que o meu inimigo, ele não é o meu inimigo, ele é um bendito que vem em minha vida desafiar a minha reflexão dos meus próprios atos para que eu possa melhorar. Se eu consigo compreender por um pensamento positivo que talvez o problema tenha sido uma série de dificuldades que esse irmão está passando, sem dúvida nenhuma, por esse caminho traçado, eu conseguirei transformar um inimigo num amigo. E amarei o meu inimigo, a ponto dele virar meu amigo. E aí, vamos lembrar mais uma vez de Jesus? Existe algum espírito que Jesus não ama? Eu vou até entrar num tema, vocês perdoem eu assim o fazer, mas tem um tema controvertido no movimento espírita, que é a questão da alma gêmea que dizem lá do livro Consolador. Isso é um tema controvertido, tá, gente? E eu não estou aqui para fazer defesa de absolutamente ninguém, mas eu vou trazer o dado nu e cru que está lá. Pergunta para o Emmanuel sobre a questão da alma gêmea. E aí o Emmanuel vai e expressa o quê? Que nós sempre temos espíritos com mais afinidade um com o outro. É evidente, nós sempre temos um espírito com maior afinidade com o outro. Aí o Emmanuel, lá no final da resposta, ele diz assim, só que nós devemos compreender que Jesus tem como alma gêmea toda a humanidade. Gente, quando ele diz toda a humanidade, ele não está falando dos espíritos aqui encarnados ou desencarnados do planeta Terra, não, tá? Ele está falando do universo inteiro. Vocês têm noção do que é amar como se fosse a alma gêmea, a humanidade inteira? Aquele indivíduo que a gente viu na televisão cometendo um crime antes de vir para cá, é amado de Jesus. E um dia, a gente alcançando o patamar do mais alto grau, como Jesus tem de evolução, nós também amaremos aquele indivíduo. Ainda que hoje a gente queira criar inimizade. Por isso que é importante a gente compreender isso agora, exercitar isso agora. Porque amanhã isso vai fazer uma fundamental diferença se a gente realmente quer alcançar o patamar de pureza espiritual. E aí, Kardec, mais uma vez, na sua prudência, seguindo, então, nessa passagem do retribuir o mal com o bem, ele traz para a gente uma outra passagem do Evangelho segundo Mateus, no mesmo capítulo 5, só que aí o versículo 20, em que diz assim, digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Por que isso aqui sedimenta o que está sendo dito em cima? Porque você lembra que ele falou? Vocês não fariam mais do que os pagãos, que eram tidos a conta daqueles a quem deveriam ser rechaçados, vocês não fariam mais do que eles se não amar os vossos inimigos, porque amar os amigos eles também amam. Quem não ama os amigos? Todos. É amigo, a gente ama. E os inimigos, que é o desafio maior? E aí ele vai lá e reforça nesse versículo. Aqui a gente tem uma questão de linguagem que a gente deve superar, que é a seguinte, quando ele diz, se a vossa justiça não for mais abundante, aqui a palavra foi traduzida por justiça, e eu vou confessar a vocês, eu não brigo com texto não, tá, gente? Não brigo com texto, não brigo com tradução, não sou linguista, mas é porque tem algumas expressões idiomáticas que a gente tem que, de fato, retirar a casca para conseguir compreender. Então, não estou falando mal da tradução adotada por Kardec, que a tradução adotada por Kardec era de Sassi, não estou brigando com essa, não estou brigando com a tradução do Dr. Guilhom Ribeiro, quando fez a tradução do texto original do Evangelho segundo o Espiritismo para cá, porque essa dissensão da questão da linguagem, ela está basicamente em todas as
traduções bíblicas. Por que a gente não deveria traduzir essa palavra como justiça? Porque o vocábulo original, e aí eu vou pedir desculpa porque talvez a minha pronúncia não seja correta, se tiver algum linguista aqui que puder pronunciar corretamente, será muito bom, mas essa palavra ela é de kai osuner. E de kai, gente, é um radical, que a gente tem que separar o radical do sufixo para entender. O de kai é um radical voltado a ajustamento, e por isso que acaba se traduzindo como justiça. É ajustamento de kai. E o osuné é um sufixo voltado à regra, preceito ou lei. Como é que a gente deveria, então, traduzir melhor essa palavra justiça aqui? Por ajustamento à lei. E aí, olha só, digo-vos que se a vossa justiça, vamos trocar justiça? Que se o vosso ajustamento à lei, qual lei? A lei de Deus, não for mais abundante que dos escribas e dos fariseus, não entrará no reino dos céus. E aí, para a gente não ficar também órfão de nenhum exemplo, lá na bem-aventurança do bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e também aqueles bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, é a mesma origem etimológica de palavra. Também deve se trocar por ajustamento à lei, a regra ou preceito, que no caso aqui é a lei de Deus. A gente deve fazer essa troca lá também, tá? Para a gente conseguir compreender o texto da bem-aventurança. Trago isso de exemplo, que é para vocês depois poderem, assim, pesquisar. E por que isso faz uma fundamental diferença? Ele coloca os escribas e os fariseus porque eram indivíduos que tinham cargos naquela hierarquia dos judeus. Só que vocês concordam comigo que um cargo qualquer não faz com que a gente alcance o patamar de pureza espiritual? Gente, desculpa se eu tiver, o que eu for falar agora for duro, se eu acabar tentando ao pudor de alguém. Mas o Papa, só porque ele é Papa, ele não é um espírito puro. Um padre, só porque ele é padre, ele alcançou a pureza espiritual? Desculpa se eu estiver afrontando alguém. Existem muitos padres que alcançam o patamar de pureza espiritual, mas não por conta do cargo, e sim por conta das suas próprias ações. Sim, por conta de todo o trabalho que envolveu em amar ao próximo e desenvolver as virtudes. Mas não pelo cargo. Então, não é porque o indivíduo era fariseu, era doutor da lei, era escriba, que ele necessariamente deveria ser considerado salvo. Mas para aquela hierarquia judaica era assim que funcionava. Você dizer que um sacerdote, um sumo sacerdote, então, um fariseu, um doutor da lei, não iria alcançar a salvação, era blasfêmia. E aí, o que Cristo vai lá e expõe? Olha como é que eles são. Eu digo, Jesus podia dizer, não por um juízo dele, porque ele tinha um juízo reto com o Pai. A gente deve compreender isso também. Em nenhum momento Jesus julgou pelo seu próprio juízo. Ele sempre fala, eu julgo porque o meu juízo é reto com o Pai, ou seja, é o juízo do Pai. Eu só estou expressando aquilo que Deus está querendo expor. Então, ele não fazia um juízo de valor pessoal, ele fazia um julgamento reto junto ao Pai. E aí ele diz, e ele que poderia dizer, esses indivíduos não pelo cargo alcançarão o reino dos céus. E eu digo mais, se vocês seguirem um exemplo deles, e o ajustamento à lei de Deus for tão impreciso quanto o deles são, muito provavelmente vocês não alcançarão o reino dos céus. Porque vocês precisam ir além. É mais, a baliza para você conseguir alcançar a salvação, a pureza espiritual, é maior do que a preceituada pelos fariseus e pelos escribas. E até para a gente reforçar isso mais uma vez, lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 21, a gente aborda Jesus falando, toda árvore que meu Pai não plantou será arrancada. Deixai-os cegos guiando cegos, ambos caem no fosso. Se o fariseu não tinha na vida dele empregado uma autoiluminação no ponto de vista de conhecimento suficiente para servir de exemplo, ele não poderia guiar absolutamente ninguém. E essa ordenação, gente, ela é simples. Quando a gente pega, por exemplo, lá no livro dos Espíritos, a parte que fala dos anjos da guarda, o que a gente observa os Espíritos falando?
Um espírito, para servir de espírito protetor, de anjo guardião, ele tem que ser um espírito de ordem elevada. Por que ele tem que ser um espírito de ordem elevada? Porque se ele for um espírito da mesma ordem que a nossa, ele não vai saber dirimir positivamente aqueles conflitos que nós passamos. E aí ele vai cumprir o quê? O cego, guiando o cego, ambos vão cair no fosso. Então, essa questão de amar os vossos inimigos é um ajustamento à lei de Deus absolutamente profundo. E assim tem que ser, porque se a gente não sobejar o que o mundo nos oferece como um ajustamento de lei, a gente vai continuar encarnando num mundo de expiações e provas. E, daqui a pouco o mundo vira de regeneração, a gente não vai encarnar mais aqui, não. Vai para um outro planeta de expiações e provas. Nem melhor, nem pior, tá, gente? Eu digo isso, vocês me perdoem até pelo horário, mas eu digo isso porque teve uma determinada casa que me propôs um tema que era voltado à civilização e à questão da transição planetária, e aí eu expus essa situação. Olha, infelizmente, a gente pode acabar não encarnando mais no mundo de expiações e provas. Eu tenho cuidado para falar isso porque eu não posso julgar absolutamente ninguém. Eu sei que eu vou continuar no mundo de expiações e provas na próxima pela média da minha encarnação, mas aí vai de cada um do esforço individual. E aí eu fui abordado na saída por um senhor que estava muito revoltado com essa informação, que ele falou comigo, eu vi na internet que se a gente não aproveitar essa oportunidade aqui agora, a gente vai para Quiron, e lá não tem nenhuma tecnologia, lá não tem ar-condicionado. Eu achei aquilo fascinante. Eu falei com ele, irmão, você está preocupado mesmo com ar-condicionado? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você encarnar lá, se é que a gente vai para lá, porque eu não tenho a confirmação dessa informação, nem quero ter, deixa cada coisa ao seu tempo, Jesus falou, cada dia baixa o seu mal. Eu falei, quando você encarnar lá, meu irmão, você não vai lembrar do ar-condicionado, fica tranquilo, você não vai sentir falta daquilo que você não lembra. E aí ele continuou naquele embaraço, eu falei, então, irmão, faz o seguinte, estuda bem a confecção do ar-condicionado, quando você encarnar lá, você vai ter possibilidade de levar progresso àquela sociedade. Quem sabe você não vai ser o inventor do ar-condicionado lá e seu problema vai acabar. Né? A gente tem que olhar o lado bom de tudo. Porque se a gente olhar o lado negativo, fica difícil. O mundo de expiações e provas, ele tende a esmagar o nosso orgulho, as nossas dificuldades, debilidades morais. Então, a gente tem que trabalhar com os potenciais divinos para a gente conseguir transcender essas dificuldades, porque senão a gente vai passar a encarnação, vai desencarnar e vai falar assim, puxa, perdi o tempo de mais uma encarnação. E eu não quero passar por isso, eu também não desejo isso a vocês. E acabou que eu trabalhei só com a parte do retribuir o mal com o bem, né? Eu falei com vocês que eu não iria conseguir trabalhar com absolutamente tudo, mas eu preferi aproveitar a oportunidade para a gente aprofundar um pouco os conceitos, porque na ideia, e aí eu finalizando por conta do nosso horário, na ideia de retribuir o mal com o bem, nesse mesmo capítulo a gente vai observar a ideia de apresentar outra face, que apresentar a outra face não é alguém me bateu, eu vou lá e falo para ele, me bata de novo não, tá? O apresentar a outra face é aquele que agrediu, ele só conhece a face do ódio. Mas se eu retribuo o mal que ele me fez com o bem, eu estou apresentando a ele a outra face. Qual outra face? A face do amor. Isso é apresentar a outra face. Não é pedir para que você seja agredido novamente, porque isso não é fé raciocinada não, tá? Até uma vez perguntaram para o Chico sobre fé raciocinada, ele falou, imagina que tem um leão faminto na sua frente com a boca bem grande aberta na sua frente. O que você vai fazer? Você vai colocar a cabeça no meio da boca do leão? Aí o indivíduo, não. E se Deus mandar? Aí ele disse, vou. Aí ele falou, tá vendo, isso não é fé raciocinada, pode não ter sido a voz de Deus, e sim de um espírito brincalhão. Fé raciocinada é a gente passar tudo pelo crivo da razão e do bom senso, tá? E o bom senso rechaça a ideia de que a gente se apresente a um sofrimento além daquele a qual nós devemos passar. Apresentar a outra face é apresentar o bem no lugar do mal. E nessa ideia de retribuir o mal com o bem, é que a gente consegue encontrar soluções, ferramentas, para a gente começar a amar os nossos inimigos. E eu vou sair daqui dando pulos de alegria se eu conseguir deixar reforçada a seguinte ideia. Pintou uma dissensão com alguém, ao invés de se melindrar, reflita se você não realmente errou. Se você realmente errou, busque corrigir. Se você não errou,
Não fica mal com a pessoa, começa a orar por ela. Começa a entender por que será que a pessoa me criticou dessa forma. Por que será que essa pessoa não me tem como uma pessoa cara? E continua nesse trabalho de pensar positivo, de ressignificar. Porque é perdoando, apresentando a face do amor, que a gente vai conseguir ganhar um amigo ao nosso redor. E aí, gente, só com amigos ao nosso lado, fica mais fácil a gente passar pelas dificuldades da vida. Quero agradecer mais uma vez a casa a oportunidade de estar aqui. Eu consegui ser disciplinado, isso não é sempre que acontece, não. Eu consegui terminar no horário, tá, gente? Muito obrigado. Desejo a vocês uma boa noite. Deixo um abraço fraterno individual a cada um de vocês.